Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema muito interessante e intrigante: 7 semelhanças entre João Batista e Elias. João Batista é um personagem importante da história bíblica, conhecido por ser o precursor de Jesus Cristo, e Elias é um profeta do Antigo Testamento. Embora sejam figuras históricas diferentes, existem algumas semelhanças interessantes entre eles, que podem nos ajudar a entender melhor a mensagem que transmitiram e o impacto que tiveram em suas épocas. Então vamos mergulhar juntos neste estudo fascinante e descobrir quais são essas 7 semelhanças. Antes de assistir, se inscreva no canal para receber os nossos vídeos assim que forem postados, e se gostar, deixe seu like. Ao longo da história de Israel, houve uma alternância entre arrependimento e pecado na população. Profetas foram enviados para transmitir mensagens, mas a nação muitas vezes não ouviu e enfrentou consequências como cativeiro, secas e fomes, como julgamento pelo seu comportamento inadequado. Depois do último profeta, Israel passou por um período de 400 anos sem receber nenhuma mensagem do céu. Em Malaquias 4:6, o Senhor profetizou que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Se isso não acontecesse, a terra seria destruída completamente. Antes que Deus pudesse revelar seu Filho a Israel e ao mundo, era necessário preparar o coração da nação para receber a salvação. A pregação de João Batista foi fundamental para amolecer os corações da população e permitir que eles ouvissem o que Deus queria dizer. Embora o reino dos céus estivesse próximo, corações duros não seriam capazes de receber a mensagem sem uma base espiritual estabelecida. Por isso, Deus enviou João, que veio com o mesmo poder de Elias e se compara a ele em 7 aspectos diferentes. Número 1. Ambos pregaram arrependimento para Israel. Quando Israel se desviou de Deus, a necessidade de uma mensagem ousada para sacudir as pessoas de sua apatia, incredulidade e pecado era crucial. Esses 2 homens ousados tiveram suas vozes usadas pelo Senhor como megafone para chamar a atenção de Israel. Elias confrontou o povo com coragem e disse: "Até quando vocês vão vacilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no." 1 Reis 18:21. Da mesma forma, João Batista pregou no deserto da Judéia, dizendo: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus 3:2. Número 2. A aparência deles era parecida. Elias e João eram facilmente reconhecíveis à distância por causa de suas roupas. Enquanto a maioria das pessoas usava mantos de tecido, poucos usavam peles de animais. Os corajosos mensageiros não se preocupavam com as restrições sociais. Quando questionados pelo rei sobre o homem que tinha falado com eles, responderam: "Ele usava roupas de pelo e um cinto de couro na cintura." O rei então reconheceu que era Elias. 2 Reis 1:7-8. Da mesma forma é descrito em Mateus 3:4 que João usava uma roupa feita de pele de camelo com um cinto de couro em volta da cintura. 3. Ambos foram alimentados de forma peculiar no deserto. Deus providenciou de maneiras diferentes para Elias e João. Elias foi provido de forma sobrenatural por meio de corvos. Deus o mandou para o ribeiro de Querite, perto do Jordão, onde ele poderia se esconder e ser alimentado pelos corvos. Por outro lado, João encontrou recursos disponíveis onde vivia e sua comida consistia de gafanhotos e mel silvestre. Ele não precisou de uma provisão sobrenatural, mas usou os recursos disponíveis para sobreviver. 4. Ambos foram separados das falsas religiões em suas épocas. Os líderes da nação foram acusados de hipocrisia por Elias e João. Elias falou contra a adoração de ídolos que os judeus praticavam, mencionando como reis anteriores não seguiram o Senhor e como o casamento de Acabe com Jezabel, uma princesa fenícia, introduziu a adoração de Baal em Israel. Elias disse ao rei que ele consultou Baal-zebub, o deus de Ecrom,
porque não havia Deus em Israel para ele consultar. Como resultado, Elias profetizou que o rei nunca mais se levantaria da cama e morreria. Em outra ocasião, João reconheceu a hipocrisia dos líderes religiosos que haviam corrompido a intenção original dos mandamentos do Senhor. Quando muitos fariseus e saduceus foram para o batismo de João, ele os chamou de raça de víboras e perguntou quem os havia avisado para fugir da ira vindoura. Número 5. Ambos pregaram contra o comportamento de reis malignos. Elias e João foram reconhecidos por suas atitudes corajosas, o que lhes conferiu uma voz de autoridade para se opor ao pecado, inclusive contra um rei. Em 1 Reis capítulo 18 versículo 18, Elias confrontou Acabe, acusando-o de ter abandonado os mandamentos do Senhor para seguir os Baalins, enquanto João criticou as ações de Herodes Antipas, que havia prendido e amarrado João por causa de sua oposição ao relacionamento de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão. João afirmava que não era lícito que Herodes se envolvesse com sua cunhada, Herodias. Mateus capítulo 14 versículos 3 e 4. 6. Ambos tiveram a vida ameaçada por rainhas más. Jezabel ficou tão furiosa com a vitória de Elias sobre os profetas de Baal que desejava a morte dele. Em vez de reconhecer que o Deus Todo-Poderoso tinha concedido a vitória a Elias, ela permaneceu leal a Baal. Ela então enviou um mensageiro a Elias, dizendo: que os deuses me punam com toda a severidade se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o mesmo que foi feito com os profetas de Baal. 1 Reis 19, 2. Enquanto João Batista era odiado por Herodias, tanto que ela conspirou para que Herodes, seu marido, sentenciasse João Batista à morte. Ela queria silenciá-lo porque não gostava do que ele tinha a dizer, mesmo sabendo que ele estava falando a verdade. Instigada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui agora numa bandeja a cabeça de João Batista. A cabeça de João foi trazida numa bandeja e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. Mateus 14, 8 a 11. 7. Ambos sofreram de depressão e dúvidas. Ambos os homens eram profetas ungidos, mas ainda eram humanos. Após as façanhas sobrenaturais de Elias, suas emoções se esgotaram e ele desejou morrer, sentando-se debaixo de um arbusto de vassoura e orando a Deus. Ele disse: estou farto, Senhor. Pegue minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. 1 Reis 19 versículo 4. Já João Batista, depois de passar meses na prisão, ficou com a alma angustiada e começou a ter dúvidas sobre a identidade de Jesus. Ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11 versículos 2 e 3. O que diferenciou esses dois profetas? Esses profetas eram diferentes em diversos aspectos, desde a aparência e estilo de vida até a forma como pregavam. Suas roupas não eram consideradas elegantes, e seu odor não era agradável para as pessoas ao seu redor. João batizava as pessoas vestindo pelos de camelo, que quando molhados, provavelmente ficavam ainda mais desagradáveis. Apesar de não serem atraentes em termos de aparência ou comportamento, suas mensagens eram poderosas o suficiente para atrair pecadores ao arrependimento. Elias foi conhecido por seus milagres, que revelavam quem Deus realmente era, e atraíam as pessoas para adorá-lo. A unção de Elias caiu sobre Eliseu no Rio Jordão quando Elias foi levado por um redemoinho. João, por outro lado, pregava ousadamente a necessidade de arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. Embora ele não realizasse milagres, suas palavras eram poderosas o suficiente para levar as pessoas a se aproximarem de Deus. O sucessor de João foi o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também foi ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão. Elias e João eram conhecidos por sua coragem em enfrentar a injustiça e o mal em suas sociedades e por pregarem a palavra de Deus com ousadia. Embora não precisemos imitar seus métodos ou estilo de vida, podemos seguir seu exemplo ao defender a justiça e compartilhar a mensagem do Evangelho com coragem e poder do Espírito Santo.
Se você gostou de aprender mais sobre esses grandes homens de Deus, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas para divulgar esse conhecimento. E se você quer ter acesso a mais estudos como esse e se aprofundar na Bíblia de maneira simples e prática, clique no link da descrição. Deus te abençoe.